Deus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está no altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Queridos e amados irmãos, são para nós palavra da salvação. Glória a Deus. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Às vezes a gente vem para o encontro de fé, de oração, e é muito natural que a gente queira ouvir palavras dóceis, palavras de consolo, palavras que a gente quer ouvir. É igual quando você vai pedir um conselho a alguém, mas você não vai com o coração aberto. Aí você quer que a pessoa fale aquilo que você quer. Para que você foi pedir o conselho, se você já tem a verdade? Aí não vale. Hoje, a liturgia tem umas palavras assim meias duras. Esse Jesus de amor, de misericórdia, referido ao povo como hipócritas. Mas por que Jesus, muitas das vezes, Jesus ele precisa usar certas palavras duras para chegar até o coração do homem? Aí eu fiquei pensando hoje, desde o dia de ontem, o que Deus quer falar para mim, em primeiro lugar, sobre esse Evangelho. E veio muito forte no meu coração a palavra de dar testemunho da verdade, de dar testemunho daquilo que eu conheci e daquilo que realmente Jesus disse. E eu fiquei pensando, ao longo deste dia, se Jesus estivesse aqui hoje, e aqui fosse um grande templo, se Jesus chegasse aqui dentro da tenda do Senhor, como Jesus chegou aqui, como é que Jesus falaria para mim, fundadora de uma comunidade, pregadora do Evangelho, e como é que Jesus falaria para cada um de nós a respeito de tudo aquilo que nós temos ouvido, praticado, testemunhado, falado ao longo da nossa vida? Será que Jesus ele falaria assim, hipócritas, fariseus? E o Evangelho, que é a palavra da salvação, ele tem que nos provocar, ele tem que mexer dentro de nós, porque é muito bom ouvir só
que nós queremos ouvir. É muito bom nós pegarmos lá, como diz lá a primeira carta de São João: filhinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois quem ama conhece a Deus. E fala só de amor, a gente se sente amado, dá vontade de amar o próximo, né? Mas nesta caminhada, amados, é preciso que muitas das vezes nós paramos e façamos a nossa reflexão de como é que eu tenho conduzido a minha vida de cristão, de como eu tenho testemunhado Jesus Cristo na minha vida, na minha caminhada. Ora, eu participo todas as semanas da Sagrada Eucaristia, eu leio todos os dias o Santo Evangelho, eu comungo todos os dias o corpo e o santo corpo, o santo sangue de Jesus Cristo. Eu venho na tenda do Senhor, eu ouço a palavra de Deus, eu faço oração de cura, eu faço oração de libertação, eu dou meu testemunho, eu choro, eu rio, eu repouso, eu oro em línguas, eu pá. Mas quando eu saio daqui, dentro da minha casa, quando eu estou no meu trabalho, como eu tenho testemunhado o Evangelho de Jesus Cristo? Eu tenho dado testemunho daquilo que Jesus Cristo tem todos os dias me falado através da sua santa palavra? E aí eu pergunto a você, que eu já perguntei para mim hoje, não vale mais? Você se considera um verdadeiro cristão? Não precisa responder, mas que essa pergunta, ela fica aí no seu coração e que você possa responder para você mesmo, lembrando dos seus atos, lembrando dos seus testemunhos e lembrando de tudo aquilo que nós ouvimos a cada dia, que é a palavra do Senhor. Eu me considero um verdadeiro cristão? Eu tenho dado testemunho daquilo que eu aprendi? Os doutores da lei conheciam a palavra. No entanto, foram chamados de quê? Hipócritas. Doutores da lei. É um grande nível assim, né? De conhecimento, doutores da lei. É como se a gente falasse hoje, aquela pessoa tem doutorado na teologia. Foram chamados por Jesus Cristo de hipócritas. Por quê? Porque sabiam da lei, falavam da lei, falavam da verdade, mas não praticava, tampouco a justiça, tampouco dava testemunho da verdade. E Jesus é bem claro: ai de vós, porque vós sois conhecedores da minha palavra, vós tenho ouvido aquilo que tenho dito, vós tenho visto, mas vós continuam andando pelos caminhos. Ai de vós! E eu não quero ouvir isso de Jesus Cristo, não. Eu quero ouvir: bendito, venha para a casa do meu Pai. É muito duro essa palavra, ai de vós, ai de você. Nós não podemos ficar brincando com as coisas de Deus, principalmente de ser cristão. O que é ser cristão? É uma pessoa que crê no poder de Deus, que crê no nome de Deus, que é batizado, que professa uma fé em Jesus Cristo. E o que convém um cristão? Dar testemunho de como Jesus Cristo, Ele faria e fez aqui nesta terra. Então, se eu sou cristão, eu sou chamado a ser imitador de Jesus Cristo. E como é que está a minha vida de imitador de Jesus Cristo? O meu testemunho tem convencido a minha família. O meu testemunho tem convencido a minha comunidade. O meu
testemunho tem arrastado alguém? Ou o meu testemunho tem jogado muitas pessoas no buraco, na lama? Ou tem levado as pessoas a ficarem sem nada? Eu não sou nem crente, nem católico, eu não sou espírita, nem não sei o que. Eu sou aqui, eu estou aqui, ó. Qualquer vento que bate, eu vou um pouquinho e volto também. Igual o João Bobo, né? Que fica para lá e para cá assim. O meu testemunho, ele precisa ser um testemunho autêntico. Precisa ser um testemunho verdadeiro. E eu não falo somente isso para quem prega o evangelho. Eu falo isso para quem é cristão, para quem comunga do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para quem participa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo oferecido no altar. Eu falo isso para quem acredita na sua fé, na sua igreja. Mas falo também para aqueles que têm um ministério de rezar. Falo isso para quem tem o ministério da oração. Falo isso para quem tem o ministério da pregação. O ministério que Deus dá, nós precisamos testemunhar com firmeza, com clareza, com fé. É como os talentos, Deus dá e eu preciso retribuir. E o que eu vou retribuir a Deus com o ministério que Deus me confiou? São almas fervorosas ou são almas tíbias? São pessoas convertidas ou pessoas desoladas? As pessoas que têm chegado até a mim têm encontrado com Jesus Cristo ou têm desanimado de viver? Que eu vou falar para vocês, tem pessoa que a gente corre dela. Você está morto ou não? Está tudo bem que agora não está não. Nossa Deus, estou cada dia pior. Não tem uma boa notícia. Não é capaz de falar eu não estou bem, mas com a graça de Deus eu vou caminhando. Eu não estou passando bem, mas pela graça de Deus eu estou caminhando. Precisamos dar testemunho de que Deus, Ele pode todas as coisas. O Evangelho, ele nos chama nesta noite a dar esse testemunho de filho de Deus. Vocês lembram quando nós iniciamos o grupo de oração? Eu disse, vamos viver como se fosse a última segunda-feira da nossa vida. Essa palavra é para hoje. Essa palavra é para ser executada hoje na nossa vida. Essa palavra que Jesus Cristo hoje falou para nós é para nós tomarmos consciência da nossa missão nessa terra. Não tem ninguém solto no mundo. Não tem ninguém sem uma pessoa para orientar. Quem orienta a nós a cada dia a palavra, o Espírito de Deus. Não tem alma vagando neste mundo. Nós como cristãos, principalmente como católicos, nós temos um rumo. Nosso rumo é Jesus Cristo. O nosso rumo é a cruz. Mas eu quero Jesus Cristo, mas eu não quero a cruz, não. Eu tenho uma irmã que é evangélica, né? Que ela fala assim: o verdadeiro cristão não precisa carregar cruz, porque Jesus Cristo já carregou a sua cruz. Eu falei, pois é, então eu estou muito distante ainda, porque minha cruz está pesada. Está pesada, viu? E o padre Vidal, nosso querido saudoso, dizia que um caminho sem a cruz de Cristo é um caminho sem o Cristo. E nós precisamos, com a graça de Deus, carregar sim as nossas cruzes, mas não deixar de dar testemunho de que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Esta é uma grande virtude do católico: sofrer com Cristo, chorar com Cristo, ser perseguido por Cristo, ser caluniado, ser ofendido, mas está ali de pé. Isso não é orgulho, não, é virtude de cristão.
Porque você só sabe que uma pessoa realmente é um verdadeiro cristão quando você vê o sofrimento e as perseguições, mas vê que a pessoa persevera. Não é aquele cristão que a primeira dificuldade que tem, ele vai procurar uma outra igreja, uma pessoa que fala aquilo que ele quer ouvir, mas uma pessoa que crê e que conserta o caminho dela, e não busca um caminho consertado para colocar no caminho dela, que aí não vale. Amados, hoje precisamos de tomar uma atitude na nossa vida. Hoje precisamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida de cristão, para que nós temos que dar testemunho daquilo que nós acreditamos. Testemunhos que Deus nos deu o espírito de fortaleza, de sabedoria, e não um espírito de medo, de fracasso. E que nós precisamos também dar o testemunho para muitas pessoas que não conhecem a graça de viver com Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltar, Ele dizer para nós: seja bendito, seja bendita, e não ai de vós. E não sermos convidados ou enviados para o castigo eterno, como diz a palavra. A carta em Tessalonicenses diz assim, que nós somos escolhidos, amados de Deus. Então nós temos que nos agarrar que nós somos escolhidos, capacitados, e começar a dar testemunho de cristão. E cada um sabe aquilo que precisa fazer verdadeiramente. Há coisas que não convêm a um cristão. Há coisas que é hipocrisia a um cristão. E há coisas que é conveniente ao cristão. Mas que o Espírito de Deus possa nesta noite te fazer discernir a sua vocação cristã. E que você possa sair daqui hoje com esse ponto na sua vida de querer ser melhor, de querer dar testemunho. Não melhor do que os outros, mas melhor para o outro, de testemunhar verdadeiramente que você é o Filho do céu. Coloca a mão no seu coração, abaixa um pouquinho a sua cabeça, e no silêncio, que você possa pedir esta graça a Deus, de ser um cristão autêntico na fé, de ser um cristão, não um cristão de meia tigela, que é cristão só dentro da igreja, que é cristão só dentro da tenda, mas um cristão longe da igreja, longe da tenda. Que você possa ser cristão nas suas atitudes cotidianas. E se você não consegue, meu amado, peça a Deus que Ele te dê essa graça. Peça a Deus que venha despertar o seu coração para o bem, para o amor e para o testemunho. Pedi e receberei. Batei e a porta abre-se-vos. Procurai e acharei. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. Que você alcance a graça e a misericórdia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus.